do lifelong learning, né? Essa disponibilidade, essa disposição de aprender sempre. Para você ter disposição de aprender, você tem que se reconhecer como alguém incompleto. E aí, do ponto de vista de conhecimento, essa incompletude pode ser chamada de ignorância, não está ofendendo ninguém. Sejam todos bem-vindos a esse Carreira e Negócio com um convidado muito especial, o professor Emílio Castro. O Emílio foi gestor em várias empresas, formado em administração, trabalhou no Bamerindos, que foi uma surpresa para mim, além de ter trabalhado em empresas do setor industrial, terceiro setor também, foi professor de ensino médio, no ensino de cursinho, ensino superior, tem um curso muito famoso que é a parte de administração de tempo e administração de carreira, e foi o convidado mais recomendado para a gente até hoje. Foram diferentes entrevistados. Privilégio, hein, galera? Emílio, seja muito bem-vindo aqui ao Carreira e Negócio. Muito obrigado, Paulo, obrigado a você que está aí nos assistindo. É uma satisfação estar aqui, eu acho que faz muito sentido para mim estar aqui. De algum tempo vem falando isso na questão da moeda, do conhecimento como moeda, né? Que é uma moeda altamente rentável, porque as outras coisas, quando você troca com alguém, você abre mão de algo para o outro. Quando você troca conhecimento, quando você troca ideia, os dois entram com uma quantidade de conhecimento e depois dessa troca os dois saem com mais do que o que entraram. E eu acho que aí, vou falar agora desse segmento profissional, de ser professor, eu acho que a gente mudou muito, né, enquanto professor, porque o professor já houve um tempo em que o professor era o detentor do conhecimento, a escola era isso. Quer dizer, estava na cabeça do professor, então, nossa, o professor, ele tem que falar com ele, ele que sabe tudo. E acho que isso também, estou falando isso porque no começo da minha carreira eu tinha essa mentalidade e eu vivi uma situação em que eu fiquei com muito medo de dizer que eu não sabia. Né? E eu não fui um bom professor naquele momento, né? Porque eu dei um jeito de responder porque eu tive medo de que percebessem que eu não sabia tudo. Passou um tempo, eu falei, eu não tenho que saber tudo. Acho que ficou tão evidente, né, que a produção de conhecimento é tão veloz que a gente não tem condição de acompanhar, né? Eu deixei de me sentir ofendido ao me reconhecer ignorante. E eu acho que é só quando a gente se reconhece ignorante que a gente de verdade se abre para aprender coisas novas. Quando a gente acha que fala, cara, tá aqui, tá dominado, então a gente para, porque a gente colocou um limite. Então se a gente fala, não, realmente eu não sei, né? Eu não sei, eu estou disposto a aprender. Então acho que essa é isso, né? O reconhecimento da nossa limitação, da nossa ignorância. Volto a dizer, ignorante para mim não me ofende, né? Eu acho que todos nós somos ignorantes em muitas coisas. O que a gente sabe? Nós estamos na área de gestão. O que a gente sabe de medicina? Né? Qual é a competência que a gente tem para determinar a dosagem de um remédio, sei lá, seja lá o que for. Então, assim, está tudo bem. Hoje, uma das coisas que a gente sempre valoriza no mercado, tenho certeza que você já ouviu isso e recomenda para os que te ouvem, né? Uma característica que é ressaltada, que é essa questão do lifelong learning, né? Essa disponibilidade, essa disposição de aprender sempre. Então, assim, para você ter disposição de aprender, você tem que se reconhecer como alguém incompleto. E do ponto de vista de conhecimento, essa incompletude pode ser chamada de ignorância, não está ofendendo ninguém. Eu até prefiro usar alienação natural, só porque é menos ofensivo, mas é a mesma ideia. E eu acho que alguém uma vez me disse o seguinte, você nunca vai conseguir melhorar se você já se acha o melhor, né? Se você não vai se colocar na posição de estudante, na posição de aprendiz. Eu acho que esse é um ponto muito válido, né? A ideia de que, sim, a gente construir um certo nível de conhecimento, mas isso só permite a gente construir mais. A gente não chegou no pináculo da evolução, tem muita coisa para fazer. E acho que essa questão, por exemplo, para todo mundo que está... Você que está assistindo o nosso podcast, lembre isso para você, que é o seguinte, eu tenho que chegar aqui de xícara vazia, porque se eu chegar com a xícara cheia, tudo aquilo que vai chegar para mim vai transbordar e vai cair para fora. Eu não vou ter condição de receber nada de novo, ainda que daquilo que vier, algumas coisas eu já tivesse comigo. Então,
Se eu não me desprender daquilo ao estar naquele momento, eu não vou conseguir nem acolher o que é novo para mim. Não, perfeito, perfeito. Acho que essa mensagem super, super válida. E vou aproveitar para dizer, olha, quem está assistindo, curte esse vídeo, porque essa mensagem chega a mais gente baseado nas pessoas que curtem. E já se inscrevam no canal também. Antes da gente entrar no ponto central, nos 2 pontos centrais da entrevista agora, que seria a administração do tempo. Então, aconteceu assim. Eu tinha um aluno, né, no ensino médio de inglês, cuja mãe era professora da área de pessoas e, em particular, da área de carreira. Para trabalhar essas questões, ela, como era minha colega, né, era professora na mesma instituição, e ela já tinha percebido, né, no meu relacionamento com os alunos que o filho contava, né, e pelo nosso relacionamento na sala e pelo que o filho contava, ela teve uma necessidade de ser substituída no módulo de gestão de carreira. E aí falou, Emília, é você. Né, você não quer aceitar esse desafio? Tal? E foi quando eu tive a oportunidade de ir para a pós-graduação. Eu falei, meu Deus do céu, pós-graduação e tal. Então, fui para lá. Aí na pós-graduação, tive bons resultados, boas avaliações e tal. E tinha uma matéria que era de gestão do tempo, que tinha cada vez menos alunos assim lá na instituição em que eu estava. E aí eles iam cancelar aquela disciplina e eu falei para o diretor, me dá uma oportunidade. Né? Eu acho que essa matéria eu acho que eu consigo transformar. E de fato, né, foi bem sucedido naquele momento e consegui transformar aquela disciplina, que era uma disciplina que ia se extinguir. Ela teve muitas turmas nos anos subsequentes, tal, por conta de trabalhar essa gestão do tempo com um enfoque que estava baseado, em primeiro lugar, e aí aproveito para dar uma dica para você, né? Um livro, é um clássico da administração que chama Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, do Stephen Covey. Há 2 capítulos em especial em que ele trata desse assunto, né? Então eu usava alguns princípios, né, de gestão do tempo que ele trabalhava nesse livro, e que dava um enfoque extremamente diferente, associava aquela abordagem dele com um conceito muito simples, que administrar o tempo é administrar a vida. Então a gente sempre acho que o foco principal das coisas é administrar o tempo, que eu preciso melhorar minha produtividade, que eu preciso ganhar mais. Não, eu falo, eu preciso administrar o tempo, eu preciso administrar a minha vida. Então, assim, essa clareza de o que eu espero da minha vida, o que eu quero da minha vida, eu tenho que gastar tempo da minha vida com coisas que fazem sentido para mim. Então, eu quero falar de 2 coisas. Uma é essa expressão que é muito simplória, mas é fazer sentido. Eu acho que é um gancho fundamental para a gente administrar o tempo adequadamente e a gente reconhecer que coisas fazem sentido para nós. O que eu quero para a minha vida. Eu recentemente tenho uma ex-aluna que fez uma mudança de carreira que você fala, cara, isso não faz sentido. A menina é nova, 30 anos, está formada, e largou o que ela estava fazendo aqui, foi morar na praia, tendo um emprego muito simples, né? Porque quem te dá o direito de dizer que o que ela está fazendo não é legal para ela? A vida é dela, faz sentido para ela. Ela está super feliz levantando cedo, indo caminhar todos os dias na beira do mar, quando é possível. Era o que ela queria para ela, foi o que ela estabeleceu. E então, Paulo, acho que essa é uma questão importante, que todo mundo faça esse exercício de falar assim, o que eu quero para mim? Porque em função do que eu quero para mim, eu vou definir as minhas escolhas, as minhas ações a partir de então. Então, é isso que você quer para você? Se você sabe o que você quer, aí você tem que construir um plano de ação para chegar lá. É o que a gente faz na gestão, né? Você pensa primeiro, define o objetivo, agora plano de ação. O que nós vamos fazer, meta, prazo, o que começa, o que vem antes, o que vem depois, porque a gente não chega lá direto. É um caminho a ser percorrido. Então, entendo que isso todo mundo tem que fazer com relação à sua vida. O que você quer de resultado lá na frente? Né? E aí eu preciso ter clareza disso, porque
quando eu defino, quando eu tenho clareza dos meus objetivos, eu me permito estruturar um caminho que me faça chegar lá no tempo. Eu não sei, né? Não sei se vai ser mais cedo ou mais rápido, mas pelo menos eu defino o caminho. Agora, eu só consigo trilhar o caminho se eu sei onde eu quero chegar. Porque, já dizia a Sêneca, não existe vento que sopre a favor de um marinheiro que não sabe onde quer chegar. Então, primeira coisa, defina onde você quer chegar. Emílio, saber onde a gente quer chegar é o primeiro passo. Construir um plano em relação a isso é o segundo. O que a gente faz logo após? Como é que você estrutura isso? Bom, eu entendo que vou dar duas possibilidades, né, para facilitar. Não vou dar o curso inteiro no podcast, mas vamos falar de duas ferramentas que eu acho que podem ser úteis. Uma delas, né, que é apresentada, inclusive, nesse capítulo do livro do Stephen Covey, né, que é definir prioridades, né, que é o terceiro hábito que ele fala. Então, ele apresenta uma matriz de gerenciamento do tempo, também conhecida como matriz de Eisenhower, porque diz que foi ele que desenvolveu, tal, em que ele classifica as atividades sob dois parâmetros, né? Se as atividades são importantes, então, com relação à importância, a atividade pode ser importante ou não importante. E com relação à urgência, que ela pode ser urgente ou não urgente. Então, primeiro vamos lá ter clareza nessas duas coisas. Como é que eu classifico uma coisa importante? Então, importante é tudo aquilo que me ajuda a atingir meus objetivos. Então, de novo, por que eu falei que eu tenho que começar definindo meus objetivos, sabendo onde quer chegar? Porque se eu não tenho clareza disso, eu não consigo nem dizer se uma atividade é importante ou não, porque eu não consigo dizer se aquela atividade contribui ou não para eu atingir meu objetivo. Então, primeiro, atingir meu objetivo. Agora que eu tenho meu objetivo, então vamos ver, essa atividade é importante? Ela me ajuda a atingir meu objetivo? Então, eu tenho que focar nisso. Segundo, urgente. O que é urgente? Eu tenho prazo para entregar. Então, ajuda a atingir meu objetivo e eu tenho prazo para entregar. Então, ela é importante e urgente. Ou ela é muito importante, mas eu não tenho prazo. Que bom. Né? Por que eu estou falando que bom? Porque às vezes a gente cai num erro, né, de achar que o bom é quando eu faço coisas importantes e urgentes. Não, o bom é quando eu consigo fazer coisas importantes enquanto elas não são urgentes, porque aí eu tenho tempo para fazer, me dedico a elas de uma maneira saudável, né, com tranquilidade. Se não acontecer do jeito que eu queria, eu posso recorrigir o rumo. Então, assim, olhando esses 4 quadrantes, vamos lá. O que não é importante, né, vamos pensar, tem uma coisa que é não importante, ou seja, não me ajuda a atingir meu objetivo e não é urgente. Descarta, elimina. Isso não tinha nem que aparecer na tua vida. Tem alguma coisa que não é importante, mas é urgente. Mas como assim isso é possível? São coisas que, pelo nosso modo de ser, a gente deixa que apareça. Então, assim, é uma coisa que tem prazo. Vou te dar um exemplo. A gente, infelizmente, ou felizmente, a gente tem muitas ferramentas de conexão. Aí você recebe uma mensagem de uma coisa que não era para você, mas alguém conta com você para resolver uma coisa, e como você leu, aquilo se tornou uma obrigação para você, mas aquilo não ajuda você a atingir o seu objetivo. Mas para aquela pessoa que gerou a demanda para você, é um objetivo dela. Então aquilo não é importante para você, mas é urgente. Delegue. Ache alguém que vai fazer. Ache alguém que vai fazer, porque não vai te ajudar. Então, assim, não é importante, não é urgente, descarte. Não é importante, não ajuda você, mas é urgente para alguém, delegue. Ache alguém que possa fazer e pronto. Aí vamos para a parte de cima. A coisa é importante e não é urgente. Que bom. Então planeja, assim, quando é que nós vamos fazer, quem é que organize, é quando eu tenho tempo. Agora tem coisa que é importante e é urgente. Cara, vai lá e faz. O tempo inteiro você está tentando buscar o quê? Apagar o incêndio lá, aquilo que é importante é urgente, mas o ideal é que você estivesse trabalhando no outro quadrante. Exatamente. O ideal é que a gente gaste mais tempo com coisas importantes e não urgentes. Por quê? A coisa importante ela é não urgente exatamente quando você está tratando dela antecipadamente. Se você não tratar dela no tempo adequado, ela vai virar urgente. E tudo que vira urgente é mais caro, é mais arriscado e pode ser que se a gente erre não dê mais para consertar. Né? Então, por isso que é bom a gente
tentar gastar mais tempo, até porque é mais saudável. Quando a gente vive muito tempo na condição de resolver coisas importantes e urgentes, é muito estressante. E aí a gente acaba abrindo mão de uma coisa que hoje, graças a Deus, a gente já tem isso reconhecido, que as pessoas acabam perdendo saúde mental. Né? Porque se você vive estressado o tempo inteiro, isso gera muito desequilíbrio. E a gente tem hoje, né, no mercado, você sabe disso, Paulo, quantas pessoas, quantos executivos, né, por conta dessa pressão por resultado muito significativo, não acaba se afastando por síndrome de burnout. Não estamos falando de nada que não aconteça. Então, mas assim, a responsabilidade é nossa de dizer, não, aqui não. Já passou do ponto, não está bom para mim, temos que conversar. E eu entendo que as organizações também estão percebendo isso. Não adianta nada eu ter um cara muito bom se ele dura muito pouco, não é? Então, eu acho que mas a gente também pode contribuir nesse processo. Eu acho que as organizações ainda precisam evoluir bastante nesse sentido, porque é muito comum que a empresa faça cálculos, por exemplo, isso nas grandes empresas que a gente trabalhou, né? Quantos milhões por funcionário? Olha, nem sempre é a melhor métrica, né? Porque, tudo bem, eu posso melhorar essa métrica, porém, quão estressado está a minha equipe, qual é a qualidade do resultado que ela está gerando e quanto tempo eles têm para pensar naquilo que não é urgente. E aí fazer algo melhor, inovar. Então, eu acho que o caminho que essas empresas têm que seguir está ficando mais claro, mas ainda não tá sendo desenvolvido. Eu concordo com você no sentido de que essa construção, essa mudança, ela é uma mudança que é lenta. Nós estamos falando de uma mudança cultural. Veja, a gente ainda associa muito isso, é uma coisa meio cruel que eu vou falar, mas a sociedade é assim. Você conhece alguém, veja, aonde a pessoa está, ela diz alguma coisa para você. Eu sou funcionário da empresa, tá falando, nossa, esse cara trabalha lá. Então, assim, ninguém quer saber o custo emocional e de saúde daquela pessoa estar naquela organização X. Mas aquilo diz uma coisa, traz uma respeitabilidade para aquela pessoa. Então, né? Então, isso, a gente abrir mão disso, fazer essa transformação, aquela empresa, veja, se aquela empresa disser para você, eu não vou citar o nome aqui, né? Mas a gente tem uma grande empresa que é a ambição de muita gente. Eu vou contar 2 episódios da mesma empresa. Eu tenho uma ex-aluna, né, que entrou no processo de trainee dessa grande corporação que é sonho de consumo para muitos estudantes da área de administração. E no último dia do processo, a menina falou, olha, que estava conduzindo, última etapa lá, tal, já tinha feito aquele encantamento, todo mundo, meu Deus, essa empresa é maravilhosa, tal, falou, só que tem o seguinte, nessa empresa algumas pessoas, por conta do produto que a gente faz, a gente só tira férias de março a outubro. Então, assim, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, ninguém tira férias, porque o nosso produto é um produto que tem uma sazonalidade muito grande, nessa época a produção é muito grande, então alguém trabalha na noite de Natal, alguém trabalha na noite de Ano Novo. Se esta possibilidade é um empecilho para você, a hora de você sair do processo é agora. E essa menina levantou e saiu. E aí todo mundo fala, meu Deus, chegou até aqui, por que você não... Não. Então isso é clareza do que eu quero. Cara, eu não quero isso para mim. E tá tudo bem. Pode ter vários outros benefícios, mas Isso eu não quero. Então assim, quando eu falo de clareza do que a gente quer, onde a gente quer chegar, e do preço que eu estou disposto a pagar. Né? Se você não está disposto a abrir mão, possivelmente da noite de Natal, então aqui não é o teu lugar. Pronto, simples assim. Mas a gente fica criando desculpa, falando, não, mas quem sabe dá para... Cara, não faz isso. Né? Não tenta criar possibilidades para aquilo que você disse que não vale a pena, que não faz sentido para você. E aí, voltando, faz sentido. Se não faz sentido, corte o mal pela raiz. Não faça isso com você, que a conta vem. Mais cedo ou mais tarde a conta vem. Enfim, então acho que teve essa situação. Esta mesma corporação, que então é uma corporação bacana, que tem um plano de carreira lindo, super estruturado, mas tem essa característica
e essa pessoa saiu. Essa mesma corporação, no ano passado, estruturou, por conta da pandemia, assim, um departamento de saúde mental, né? Primeiro, reconhecendo que aquele momento que a gente viveu provocou em muita gente uma desestabilização, todo mundo com medo de alguma coisa, medo de pegar doença, medo de morrer, medo de perder quem você ama. Nossa, foi uma situação que afetou a todos nós, né? Não tem como dizer. Então a empresa falou, caramba, poxa, a gente é uma empresa exigente, bacana, né? Mas perceberam algumas coisas potencializadas pela pandemia e criaram um departamento de saúde mental que foi super comentado no mercado. Olha o que eles estão fazendo. Então, assim, é lento, Paulo? Mas eu entendo que a gente está caminhando para lá. Porque quem faz o resultado das organizações são as pessoas. Então, se eu não tenho as pessoas bem, eu não vou ter o resultado. Não, perfeito. Emílio, eu só queria conectar duas ideias que você trouxe aqui. Uma delas é a questão, e uma frase que eu digo isso com frequência, né? Você tem que saber onde você quer chegar e estar disposto a pagar o preço para chegar lá na velocidade que você quer. Senão não faz sentido. Não tenta fazer esse caminho se você não está disposto a pagar o preço. Você só vai ficar decepcionado. E o outro, você trouxe um pouco a gestão do tempo e também, talvez, gestão de carreira, com uma ideia de... A sua gestão do tempo, no final, é a gestão da sua carreira. Às vezes a empresa, o mercado não tem as ferramentas ainda para te ajudar nesse caminho, mas se você fizer uma boa gestão pessoal daquilo que você é, daquilo que faz sentido para você, você consegue construir uma carreira de sucesso, manter sanidade mental. As coisas não deveriam ser excludentes, né? Eu acho que essa conexão está correta? Não, acho legal você falar e vou me remeter a uma frase de um poeta e vou contar um caso. Eu acho que muitos de vocês conhecem, né? É uma frase de Antônio Machado, o poeta, que está numa música que chama Cantares, né? Que diz que caminante não é caminho, se hace camino al andar, né? Dizer, você que tem que fazer o teu caminho, né? Pessoalmente é isso. E uma coisa que eu sempre digo quando eu dou a disciplina, os cursos de gestão de carreira, é que não faz sentido a gente colocar a nossa vida a sentido da nossa carreira. É o contrário. Eu tenho que colocar a minha carreira em função da minha vida, mas muitas vezes a gente abre mão da nossa vida focando na carreira. Está errado. Vamos deixar isso aqui claro para você que está ouvindo. Não. Quem que está a serviço de quem? É a sua carreira que tem que estar a serviço da sua vida. Por isso, o que você quer da sua vida? Por uma razão muito simples. Hoje em dia, a gente tem uma perspectiva, eu não tenho conhecimento suficiente para dizer isso, mas a gente sabe que a expectativa média de vida está aumentando. Bom, na evolução da medicina, etc, etc. Então vamos lá, vamos imaginar que eu acho que hoje a gente deve estar lá de expectativa média de 80 anos. E a nossa carreira, se você for muito sensacional, espetacular, a tua carreira formalmente deve ter 40, 45 anos. Então, assim, nós estamos falando de... Vamos dar 60%. Então, assim, eu não posso comprometer o maior por algo que é menor. Esse menor é que tem que estar a serviço do maior, né? Eu tenho que ter clareza disso. Então, primeira coisa, eu preciso saber o que eu quero da minha vida para definir a carreira. Essa mesma minha amiga que recusou a posição, não, que largou do processo na última etapa, ela tem um objetivo, que é se aposentar aos 40 anos de idade. Eu não quero isso para mim. Aliás, eu já estou com 58 e continuo trabalhando feliz da vida. Mas ela quer parar de trabalhar aos 40 anos. É um objetivo que ela se estabeleceu. Trabalha 16 horas por dia, de segunda a domingo. E muito lá, de vez em quando, se dá uma folga, quando normalmente dá uma pifada. Então, exageros à parte, mas foi o que ela se estabeleceu. Então, tudo bem. Para ela faz sentido. Ela está disposta a pagar o preço. Ela está disposta a pagar esse preço. Então, tudo bem. Queira Deus que ela consiga, né? E está indo bem. Devo te dizer que ela está indo bem. Mas cada um sabe o que faz sentido para si, né? Então, acho que essa questão é muito importante, né? E acho que sempre... Eu faço um exercício, Paulo, nos cursos que é muito simples, mas muito significativo.
que é assim, eu acho que qualquer um de nós pode fazer, se você quiser, faça em casa. Faz uma listinha, assim, de verdade. Um momento, você para aqui, né, vem no teu canto e fala, que coisas são mais importantes para mim? Ah, é família, é amizade, é conhecimento. Faz lá uma listinha, mas hierarquize para você de verdade quais são o que você vê de mais importante na sua vida. E faça o exercício de, durante uma semana, marcar o que você gasta de tempo objetivamente com essas coisas. Então, aí muita gente levou susto. Fala assim, a coisa mais importante da minha vida é minha família, mas eu dedico 2 horas por semana para a família. Meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? Veja como é que... Tá indo no caminho errado. Está no caminho errado. Daí a pessoa fala, bom, primeiro a família. Não quer dizer que a relação de tempo seja direta, mas pelo menos que a gente consiga perceber em grandes linhas que tem coisas que são importantes e que a gente não está dedicando tempo nenhum ou muito pouco tempo. Então, calma, eu preciso buscar um reequilíbrio. Veja, vou partir de uma coisa muito, muito, muito simples, muito simples. Vamos lá, na média, quanto é que a gente dorme por dia? De 6 a 8 horas. Então vamos lá, vamos no 7? 7 vezes 7, 49, 50 horas. Quantas horas trabalha um profissional, né, CLT? Vai, oficialmente, 44 horas 44. por semana. Então, 49 você dorme, 44 você trabalha. 93. Sobrou 75 horas. 75. E aí? Como você não tem tempo para nada? Alguma coisa tá. Você tá tirando o quê? Você está dormindo menos? Você não. Ah, não tenho tempo para nada. Cara, você não trabalha 100. Você está trabalhando 100 horas por dia, você vai morrer, né? Então, assim. Sobraram 70 horas, você tem que distribuir elas de uma maneira racional. Tenho que me adequar. E aí, olha as coisas que fazem sentido para você. O teu lazer, né? Coisa que, cara, é importante. A gente precisa ter o estresse, como a gente entende. O estresse não é necessariamente algo ruim, né? Existe um estresse positivo, que ele te motiva, faz você buscar. Ele é, né, assim, quando você é desafiado, né, você é submetido a um estresse, mas é um estresse positivo. Então, assim, nem todo estresse é ruim, porque se você não tem pressão nenhuma, você também não vai se mexer para nada. Então, existe um estresse positivo, que bom, né, que ele aparece, que isso te desafia, mas a gente também precisa do lazer, que é o momento da gente compensar esse estresse a que a gente é submetido. Então tem gente que se orgulha e fala, cara, eu não tenho tempo para mim, meu nome é trabalho, meu sobrenome é hora extra. Lamento, de novo, errou, filho, não é assim, a tua vida não é só trabalho, a vida da gente, nós somos seres multidimensionais, a gente tem trabalho, a gente tem família, a gente tem relacionamento, a gente tem espiritualidade, enfim, nós temos que cuidar de tudo, então tenho que ter tempo para tudo. Não quer dizer que eu tenho que ter 1/4 do tempo para o trabalho, 1/4 do tempo. Não quer dizer, não é assim que funciona. Mas que a gente tenha tempo para cuidar de todas as nossas dimensões, seja ela física, seja ela mental, seja ela social, de relacionamento, seja ela de espiritualidade. Então, acho que essa obrigação a gente tem. Que tempo que eu tenho para cuidar de mim? Que tempo eu tenho para cuidar dos meus relacionamentos, que tempo eu tenho para cuidar do meu trabalho e que tempo eu tenho para cuidar da minha espiritualidade. Eu estou falando de espiritualidade e não de religiosidade, mas que a gente tenha um momento de transcendência, que eu acho que isso sustenta o nosso agir, né, no dia a dia. Emílio, eu brinco, você tá tocando vários pontos de uma maneira que eu acredito muito. Assim. E no caso específico de gestão do tempo, das coisas que são importantes na vida, eu costumo dizer que eu não acredito no mito que você dorme 8 horas, trabalha 8 horas e essas outras 8 horas que sobra você enfia onde, né? Você coloca na Netflix, na rede social. Não é assim que eu quero viver a minha vida. Então eu brinco, a minha metáfora é a seguinte, vamos ver se você concorda. A gente não necessariamente está correndo uma maratona, a gente está fazendo uma série de sprints. Vai ter horas que eu vou trabalhar 12 horas. Vai ter dias que isso vai acontecer. Mas vai ter dias que eu vou trabalhar 6. Vai ter dias que eu vou estar mais tempo com minha família, vai ter dias que eu vou estar mais tempo com o meu trabalho. Vai ter dias que eu vou ter que dormir 6 horas, às vezes um pouco menos, eu vou estar numa viagem. Mas dentro de um ponto de vista de um equilíbrio dinâmico, né? Há horas eu estou lá em cima, hora que estou aqui embaixo, eu tenho os meus momentos de estresse, tenho os meus momentos de descanso. No final, se eu somar as horas no final do mês e não no final de cada dia, eu chego no meu equilíbrio. Por que eu digo que é um mito? Porque às vezes eu vejo pessoas se limitando a não agir
Não, eu não vou pegar esse desafio, senão eu não vou conseguir fazer tal coisa. Talvez você vai pegar esse desafio agora, vai superar ele, e aí sim você volta a ter esse momento de descanso. Então, como é que você vê esse equilíbrio não estático, vamos dizer assim? Eu acho que você falou tudo, Paulo. A questão é um equilíbrio, exatamente, é um equilíbrio dinâmico. A gente tem demandas externas que são cíclicas, que justificam a nossa adequação, né? A nossa adequação de rotina, a nossa adequação de estabelecimento de procedimentos, vamos dizer assim, né? Para cada um de nós. Vou te dar um exemplo. Muitos anos atrás, meu filho participou de uma Olimpíada de Conhecimento. Ele foi disputar uma Olimpíada de Astronomia lá na Indonésia. E no período que antecedeu a realização da Olimpíada, ele estudava 18 horas por dia. Era um negócio assustador e era muito desgastante. Tá? Ele tinha 16 anos, 15 anos, eu nem lembro mais. Deixa eu ver, foi 2015, tinha 16 para 17. E aí houve uma época assim que e os amigos ligaram, vamos sair. Não posso, estou estudando, não posso, estou estudando. E aí um dia eu cheguei, estava conversando com a minha esposa, falei, nossa, coitado do João, se diverte, né? Jovem e tal. E aí eu fui falar com ele. Eu falei, filho, eu queria conversar com você, acho que você está dormindo pouco, né? Você não sai, não se diverte, está estudando muito. Ele nem mexia no blackout do quarto, ele não abria, porque ele falava, ele acordava e ele estudava até ele não aguentar mais. Ele fez isso por um período, que foi um período curto, mais ou menos de 20 a 30 dias, 3 a 4 semanas, que antecediam aquele evento que era muito importante para ele. Eu falei, filho, eu acho que você poderia, né, dormir menos, veja, talvez, se divertir um pouco. Ele falou, pai, é a única Olimpíada do Conhecimento que eu vou disputar na minha vida, porque ele estava no último ano do ensino médio e essa competição era só para alunos do ensino médio. É a única que eu vou disputar na minha vida. Dormir eu durmo depois. E aí eu fiquei quieto. Então, assim, voltamos àquilo que você falou. Era o que ele queria, estava disposto a pagar aquele preço, abriu mão, né, de um descanso por um período que ele sabe que foi pesado, ele reconhece isso hoje, mas ele conseguiu o que ele queria. Né? Então, eu entendo que é assim. A gente pode se submeter a um tempo de estresse mais forte? Pode, mas a gente tem que também já prever que depois disso eu vou ter que dar uma equilibrada. Então, quando a gente faz isso com antecedência, quando a gente é proativo no planejamento, não tem problema, dá tudo certo. O que não dá é para a gente sair correndo atrás. Não, agora isso esquece, depois eu vejo depois. Não, veja antes. Modo pânico. Veja antes, porque aí você sabe que quando você tem esse fala, cara, eu sei que vou, entre aspas, sofrer agora, mas vou ter a recompensa depois, inclusive o sofrimento, a carga de sofrimento enquanto você está naquele momento de estresse, ela diminui. Nossa, esse é um ponto super legal, porque tem vários trabalhos científicos de psicólogos mostrando isso. Quando você aceita o que você vai passar, você sofre muito menos. Ou seja, não importa, o desafio é o mesmo. Sim. Mas se você se autoimpôs isso, disse, olha, vou passar por isso, o sofrimento é menor. Eu tenho uma visão muito parecida com a que você comentou do seu filho, de eu realmente quero isso? É o que eu tô disposto a pagar o preço? Apaga o mundo. Vai ser 2, 3, 4 semanas, mas eu vou fazer todos os meus esforços para fazer aquilo acontecer. Então, eu acho legal. E um último comentário. Eu recomendo que as pessoas façam isso mais cedo, na vida. Não no dia, mas na vida. Quanto mais cedo você testar os seus limites, mais benefícios você vai colher. Porque você está descobrindo qual que é o seu máximo de entrega quando você ainda está muito jovem, quando você tem muita energia. E tudo que você faz depois na vida, você se compara com aquilo que você já passou. Aí você fala assim, não é tão difícil. Se eu já trabalhei 25 dias direto, dormindo 3, 4 horas por noite para entregar isso aqui, eu consigo passar pelo próximo desafio. Então, legal ver você contando isso do seu próprio filho, né? E uma vez, Paulo, eu tenho uma outra ex-aluna que estava numa situação, me lembro até hoje, né, tenho contato com ela, isso faz mais de 20 anos, porque foi exatamente em 98. Eu dava aula num colégio, era um colégio muito exigente. E ela falou assim, professor, eu não estou aguentando, acho que eu vou desistir de estudar aqui. Eu falei, não faça isso. Eu falei, você não está indo até onde você pode. Você quer desistir do colégio agora em vamos dizer, setembro. Eu falei, eu vou dizer o que eu acho. Eu falo assim,
se você desistir agora, você vai ficar na dúvida eternamente se você teria conseguido se você tivesse ido até o fim. Ir até o fim, mesmo que você não consiga, não vai te trazer nenhum prejuízo ao longo da tua vida incrível, que vai ter mais 50, 60, 70, 80 anos, eu não sei. Mas não é esse um ano que possivelmente você está com medo de perder, que eu não acho que é uma perda, mas enfim, não quero entrar nesse momento. Eu falei, isso vai te trazer uma coisa de pelo menos eu tentei. Então, acho assim, se você desistir, a carga, o que você vai botar na tua cabeça é que quando tiver uma coisa muito difícil, se eu puder desistir, eu vou desistir. Por isso que eu acho que você não pode fazer isso agora. Você tem 16 anos, você tem 15 anos. Eu falei, agora é uma hora de falar, não, eu tenho que tentar até o fim. Então, assim, tenho N exemplos disso. Essa menina foi para frente, ela não desistiu, ela passou, atingiu o objetivo, e eu acho que é assim que a gente tem que se conduzir. Perfeito, Emílio. Acho que a gente pode trazer o podcast agora para o encerramento. Eu achei que as mensagens foram muito legais. E nesse encerramento eu queria saber, tem algum conselho que você gostaria de dar para a audiência? Tem um conselho muito importante. Ninguém vai ser feliz tentando ser o que não é. Às vezes a gente olha para um outro e fala, meu Deus, eu queria ser aquele... Não. Não é assim que a gente tem que construir o nosso objetivo. Eu não tenho que construir meu objetivo olhando para o outro. Eu tenho que olhar para mim. Tenho que olhar para as minhas características, para o que eu gosto de fazer, para aquilo que faz sentido para mim. Eu só vou ser feliz se eu realizar coisas que fazem sentido para mim. Acho que até tem um erro, é bem engraçado isso que eu vou falar. Acho que muitos de nós cresceu ouvindo o seguinte: faça para os outros o que você gostaria que fizessem para você. Não. Faça para os outros o que eles querem que seja feito para eles. Quer dizer, quem é você? Né? Você gosta disso, agora eu vou fazer para você o que eu gostaria que fizesse para mim? Não, mas você não tem nada a ver comigo. Eu vou te desagradar se eu fizer isso muitas vezes. Mas a gente parece que não pensa nisso. É a história do presente surpresa. Né? Quando você vai fazer uma surpresa para alguém, normalmente o que você vai? Surpresa, eu vou fazer para ele. Você faz uma coisa bem legal que você gosta. Né? Então, assim, surpresa é uma coisa que às vezes a surpresa é bem ruim. Mas, enfim, então, assim, o recado tenha clareza do que você deseja, né? Dos seus objetivos, de que preço você está disposto a pagar. Seja muito claro com você. E, cara, se esforce para ser você quem você é. Não queira ser alguém diferente. Eu me lembro que numa dessas entrevistas que meu filho fez nos processos de admissão para a universidade, meu filho dança. E aí eu me lembro de ter ouvido esta frase, que eu acho que ele se inspirou em alguém para dizer, mas me marcou. Então vou compartilhar com todo mundo. Que alguém chegou para ele, meu filho dançava, continua dançando até hoje, já se formou, é um profissional. Mas aí, conversando, a pessoa falou, então você quer ser o próximo Justin Timberlake? Ele falou, não, eu quero ser o primeiro João Paulo. Né? Então, assim, eu achei aquilo, eu falei, mandou bem, né? Por quê? Porque, assim, não, eu posso até me inspirar, mas eu não quero ser uma nova versão dele, eu quero ser a minha versão. E eu acho que cada um de nós, quando a gente fala de apoderar-se da própria existência, eu acho que é isso, cada um de nós tem que ser exatamente quem a gente quer ser, e um pouquinho melhor a cada dia. Então, esse acho que é o primeiro grande recado. Você já citou um livro, né, que são os 7 hábitos de pessoas altamente eficazes. E tem algum outro livro que você gostaria de recomendar? Olha, se for para falar de gestão do tempo, eu vou recomendar a Tríade do Tempo do Christian Barbosa. Fantástico. Acho que faz muito sentido. Né? E é um autor brasileiro que eu acho que contextualiza as coisas um pouco melhor. Eu gostei bastante do livro também. Né? Acho que para mim faz sentido. Obrigado, Christian, né, por compartilhar seu conhecimento conosco também. E vou recomendar um livro que talvez não seja tão conhecido por tanta gente, que chama-se A Última Grande Lição. O autor é Mitch Albom. Eu acho que ali são apresentados, eu sou apaixonado por aquele livro, eu leio todos os anos, releio aquele livro. Acho que é um livro que trata de temas, eu não vou contar nada, não vou dar spoiler, mas vou recomendar. Chama-se A Última Grande Lição, Mitch Albom. Perfeito. Esse eu vou ter que procurar. E
encerrando o podcast mesmo, uma coisa que a gente... E é a chave do crescimento desse podcast, que eu sempre brinco. Os convidados têm direito a convidar outras pessoas que eles acham impressionantes, que eles acham que tem uma história de vida bacana, que poderiam contribuir com a audiência. Você tem alguma recomendação? Tenho muitas. Vamos lá, você tem até 3 aqui. Mas eu vou te dar 3 nomes que eu acho que são impressionantes. Um você vai ter que ser vai ter que ser à distância, né? Porque a pessoa não está aqui. Mas para mim tem uma carreira invejável, que é o Pedro Souza. O Pedro foi meu aluno em Blumenau. O Pedro depois fez engenharia em Santa Catarina, e aí foi parar na Alemanha, uma história linda, né? Num programa lá, como é que ele chegou lá, depois que se formou, morou na França, hoje mora na Holanda, né? Então não vou contar nada, mas é um cara que tem é muito jovem, né? E tem uma carreira absolutamente extraordinária. Acho que vale a pena trocar tanto pela condução da carreira, pela juventude, pela mobilidade. Tem muita coisa que vale a pena. Outra é uma arquiteta que está aqui em Curitiba, que eu recomendo vivamente que você a encontre. Chama-se Juliana Medeiros. A Juliana já ganhou um prêmio, o IFA Awards, que é considerado o Oscar do design mundial. Tá? E é uma pessoa que trabalha com um conceito diferente, né, que chama-se arquitetura emocional. Acho que é uma pessoa que vale muito a pena. E uma terceira, né, talvez tenha me empolgado, que é a Franciane Siqueira. A Fran, ela era capitã do Corpo de Bombeiro, foi indicada para major agora, é psicóloga, tem uma formação excepcional, né, já foi responsável, já comandou uma região do Corpo de Bombeiros que tinha 1.300.000 vidas sob sua responsabilidade. Então, acho que é uma pessoa jovem também, né? Tem uma carreira brilhante num mundo muito masculino, né? Então acho que assim tem muita coisa tanto da carreira quanto dessa questão do empoderamento feminino que eu acho que eu não vejo ninguém com mais propriedade para juntar esses mundos do que a Capifran. Espero que você tenha a oportunidade de estar com ela. Perfeito, então vamos lá. Pedro Souza está convidado aqui oficialmente. Pedrão. A outra, Juliana Medeiros. Juliana Medeiros, fica o convite também. O Pedro vai ser virtual, mas a Juliana, muito provavelmente, eu vou voltar aqui para te gravar aqui em Curitiba. E a capitã Franciane. Major. Major. Agora era capitã, agora foi indicada para major. Major Franciane, vai ser um prazer ter você aqui no Carreira e Negócio. E, aliás, vai ser a primeira militar que a gente vai ter. Vai ser super interessante. Bom, Emílio, queria te agradecer. Não sei se você tem algumas palavras de encerramento, mas gostaria de agradecer pela sua participação aqui no Carreira e Negócio. Não, para mim é um prazer, espero ter contribuído, espero ser útil, né? Eu me lembro de minha falecida mãe sempre me perguntava assim, o que você está fazendo? Nos últimos anos que ela já teve uma demência, mas ela sempre perguntava, o que você está fazendo? Ah, mãe, estou dando aula. E você está feliz? Falei, tô, mãe. Ah, então tá bom. Então eu acho que a gente tem que também desenvolver o hábito de se perguntar com frequência se o que a gente está fazendo naquele momento, se a gente está feliz. Né? Porque a gente também tem o direito de mudar. Né? Não tem problema. Eu acho que o fato da gente ter estabelecido uma meta, um objetivo que a gente quer perseguir, e a gente se dedica e se compromete para isso, se eventualmente no meio desse caminho a gente fala, opa, aqui eu não queria chegar, mude, tá tudo bem, né? Tem um ditado árabe que diz que por mais que você tenha caminhado, se você percebeu que está no caminho errado, volte. E não o que a gente às vezes faz, agora já que eu estou aqui, já que está aqui, vá. Não, se você percebeu que não faz mais sentido para você, se não faz sentido, mude. Bom, vou lembrar a todos que chegaram até aqui nessa entrevista para curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder as próximas entrevistas que vão estar vindo aqui. E agradecer mais uma vez ao professor Emílio por esse bate-papo fantástico. Foi um prazer imenso ter você aqui. Que é isso, Paulo, eu que agradeço. E a gente se vê todos no próximo vídeo aqui no canal Carreira e Negócios. Eu sou Paulo Martins, com o professor Emílio Castro. Forte abraço. Forte abraço.